Hello, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não trago um vídeo de Cá Inspira aqui para vocês, que era um quadro fixo nosso aos sábados. E a gente tá sempre mudando aí os quadros. Agora acho que basicamente fixo que a gente tem no nosso canal é o vídeo de segunda, que é o Caixadinhos, e o vídeo de sexta, que é o vídeo de react, né, de algumas DIYs, de alguns vídeos. E hoje eu vou trazer 6 ambientes diferentes aqui para vocês. Alguns têm 2 ângulos, né, porque eu consegui encontrar a imagem, então, de 2 ângulos. Nenhuma daqui é inteligência artificial, todas são imagens do Pinterest. E como eu já comentei com vocês, eu passo o dia todo pesquisando imagens, salvando as imagens que eu gosto. E algumas eu já bato o olho e falo, essa é muito legal trazer e explicar um pouquinho desse ambiente lá pro pessoal. E a primeira é uma decoração que parece ser uma decoração bem simples, mas ela tem uns esqueminhas que fazem com que ela combine, né? Muita gente vai lá e brilha os olhos na hora de comprar um sofá e ver um sofá colorido. Verde, vermelho, amarelo, azul. Chega em casa, bate o desespero. Como que eu vou combinar isso aqui? E aí trouxe essa imagem para trazer um exemplo muito legal aqui para vocês. Tá aqui com um sofá verde, lindo, um verde esmeralda, né? E vamos falar sobre esse ambiente que não tem um excesso de cores. Muita gente tem medo de trazer cor para decoração e ficar super colorido. E a gente bate o olho aqui e fala, tá colorido? Aqui não tá super colorido. Só o sofá que é verde. Então, às vezes a gente também vai naquela, quero trazer um sofá escuro para esconder sujeira, vai no marrom. Marrom, ele acabou virando esse estereótipo de sofá para esconder sujeira. Por isso que muita gente bate o olho do sofá marrom e fala, mas você tem outras opções, né? Tem um verde, né? Não só o verde esmeralda, mas tem o verde sálvia, o verde musgo, que são verdes muito interessantes também. Verde faz muito bem pra gente, né? Existem diversos estudos de como a cor verde faz bem pra nós, né? Faz bem pra nossa cabecinha. E aqui temos algumas ligações de cores e que combinam super bem com esse tom de verde. Primeiro, verde remete à natureza, remete a folhas. E o que nós vemos muito por aqui? Madeira. A madeira tem no abajur, na mesa lateral, na mesinha na frente do sofá, na prateleira da parte de cima, na moldura dos quadros. Madeira também é natureza, então são duas cores, né? 2 materiais que não tem como ficar feio, gente, não tem como dar errado. Mas o que se combina tão bem aqui? O tom da madeira. Então, vocês podem observar que todas as madeiras usadas têm um subtom muito parecido. A prateleira na parte de cima, que combina com o pé do abajur, que combina com a mesinha lateral, que combina com a outra mesinha na frente do sofá, que combina com a moldura dos quadros. E agora, com certeza você não reparou nisso, mas as almofadas do sofá que não são verdes também combinam com essa madeira, que é uma almofada num tomzinho de terracota mais fechado e um couro, né? Uma almofada de couro. E eu já dei essa dica para vocês que se você for trazer alguma coisa de couro para sua decoração, traga um couro que combine com o tom da sua madeira. Fica muito legal, fica muito elegante. A gente tem uma combinação muito clássica, muito elegante, que não sai de moda, que fica muito bonito e aconchegante na nossa decoração. Muito legal aí a imagem dos quadros que são mais neutras, combinando também a imagem de um quadro com a almofadinha. Então aqui a gente pode ver muitas ligações. Na parte de cima a gente também tem um vaso terracota que combina com a almofada no terracota. Então quando a gente faz essas conexões no ambiente, dificilmente você erra na sua decoração. E aqui consegui provar e mostrar para vocês que dá para você trazer um sofá verde sem medo para sua decoração. Uma última observação neste ambiente, a altura desta prateleira. Muita gente vem me perguntar, Carol, que altura eu instalo minha prateleira? Gente, existem diversas alturas que você pode instalar sua prateleira. Vai depender da sensação que você quer trazer. Mas quando você quer trazer uma prateleira que ela vai ficar linear, talvez indo de um ambiente ao outro, ou então fazendo uma conexão em algum lugar,
Eu sempre dou a dica de você colocar a prateleira na altura das portas ou janelas da sua casa, principalmente das portas, né? Às vezes as janelas são um pouco mais altas. Porém, isso depende muito do pé direito. Aqui é o limite. Vocês estão vendo que o vasinho ele tá praticamente encostando no teto, mas que tá uma altura boa essa prateleira mesmo assim? Ela tá seguindo a altura ali da janela, né, da porta, na verdade, acho que é uma porta de correr aqui. Então você pode seguir essa altura de portas, mas tem que tomar muito cuidado com o seu pé direito se ele for muito baixo. O nosso segundo ambiente é para aquelas pessoas que querem um ambiente clean, uma casa clean, mas você pode trazer um pequeno toque de cor sem pesar no ambiente. Olha essa outra sala de estar, mais ou menos no mesmo estilo, se a gente for ver, a prateleira na parte de cima, o sofá, né? Mas aqui nós temos tudo mais branquinho, mais claro e mais clean. O clean não necessariamente precisa que todo seja branco. Você pode trazer algum ponto de cor, mas geralmente a base grande, móveis, tapetes, cores de parede, cortinas, geralmente são mais claros, né? Indo ali para um off-white, para um branco ou para um cinza claro. Esse ambiente ele traz muitas camadas e a gente tem dois ângulos dele. Essa primeira que nós vamos ver aqui mostra uma parede shiplap do teto ao chão, uma prateleira branca que provavelmente deve ter a altura da porta ali, então aqui o pé direito é bem mais alto do que a imagem anterior. E eles fizeram uma decoração bem interessante, eles centralizaram as decorações mais para esse canto e vocês podem notar que acima do sofá só tem um quadrinho pequenininho, meio perdido por ali, mas de forma intencional. E do outro lado vem o quadro grande. Porque se a gente observar esse quadro grande e pensar em colocar ele atrás do sofá, ele ficaria pesado na parede. E a outra parede do lado ficaria meio vazia. E aí você pensaria, mas vou colocar outro quadro ali? Então eu gostei muito da ideia que foi feita aqui. Eles colocaram um quadro grande na parede lateral e um quadrinho pequeno. Carol, poderia não colocar o quadrinho pequeno? Poderia, você poderia colocar uma escultura, se você quiser também. Eu gosto da ideia de ser descentralizado, que é para ele não ficar tão próximo do outro quadro e o outro quadro ainda assim chamar a atenção nesse ambiente. Nós podemos ver um ponto de cor aqui que é o terracota, através das almofadas, da manta, do vasinho ao lado. Não é um ambiente 100% branco, sem madeira, e vocês vão ver já já, né? Eu vou trazer o próximo ângulo, mas ao lado do sofá tem uma mesinha de madeira e a gente também pode ver um elemento ali da natureza, ou outro elemento da natureza além da madeira, que é o puff de palha ali, servindo mais ou menos como um puff de apoio para os pés e até mesmo uma mesa de centro, que eu gosto muito dessa composição mesa de centro, né? E mais um puff, eu acho que fica sempre muito legal. E agora, o segundo ângulo dessa sala. Olha só que legal, uma sala fina e que tem um rack, gente, que vai de ponta a ponta, formando um L lá no final, que forma um banco. Eu achei muito legal essa ideia. Carol, mas você sempre fala que se a sala for estreita, o rack tem que ser um rack suspenso. Gente, eu sempre gosto de falar para vocês que uma dica não é uma regra. Sempre cravem isso na cabeça de vocês. Uma dica não é uma regra, porque a arquitetura ela é uma coisa tão maravilhosa que você pode formar ela de tantas formas diferentes, pensar em tantas formas diferentes, e que uma coisa ela não tem que ser cravada 100% naquilo. Então, uma dica não é uma regra. E geralmente as dicas que eu dou aqui para vocês é para pessoas que não têm um conhecimento tão vasto quanto um profissional da área. Então, para ele, a dica mais fácil possível é a que eu tento trazer aqui para ele conseguir fazer as combinações. E eu gosto de trazer vídeos específicos como esse, onde eu posso abrir mais os olhares de vocês para formas diferentes também. Então aqui nós temos um rack bem grandão. Carol, você não falou que o rack tem que ser do tamanho do sofá? Então, mais uma vez, uma dica não é uma regra. Depende muito do que você quer fazer na sua sala de estar. Então, nesse caso aqui,
O rack, ele vai numa parede gigante indo até outro ambiente. Não tem como a gente trazer um sofá desse tamanho. Mas também não dá pra gente trazer um sofá de 5 metros e um rack de 1 metro. Então, por isso que eu sempre dou essa dica para vocês de tentar equilibrar algumas coisas. Aqui o rack, ele se torna outro móvel. Ele se torna uma estante ao mesmo tempo. Então nós podemos ver que tem ali um pilar, o que seria uma coisa que muita gente ia falar, meu Deus, o que é que eu faço com esse pilar aqui? O ambiente já é fino. E o pilar aqui, eles colocaram 2 prateleiras, quadrinhos, o que se tornou como se fosse uma estante também. Poucas decorações para não deixar o ambiente lotado, já que ele é mais estreito. Um rack mais liso, que não é cheio de nichos, aberturas, então o que deixa o ambiente mais leve também. Paredes mais claras, né? Porque uma parede escura ou um painelzão todo amadeirado, muito provavelmente ele ia dar uma sensação de dar uma fechada nessa sala de estar também. E lembra que eu falei pra vocês que as decorações estavam todas meio num canto? Agora vocês vão entender o porquê. Porque pelo ângulo daquela foto não dava pra ver, né? Mas aqui a prateleira ela vai seguir até um momento ali da parede e essas decorações elas começam praticamente depois do sofá. Então, para não ficar tudo muito tumultuado em cima do sofá e o outro lado sem nada, eles acumularam essas decorações mais pro canto. Então, eu gostei muito dessa ideia. E é uma dica muito legal para vocês, a disposição com que você coloca a sua decoração faz muita diferença também. Então, adornos vão fazer diferença no tamanho, no volume, na disposição que você coloca, a intenção de colocar essa decoração ali. Então, arquitetura, interiores, tudo é uma arte que você precisa pensar em cada cantinho, ainda mais se for para sua casa, né? Você sempre deve pensar de forma intencional se aquilo combina com você. E falando sobre combina com você, vou falar isso em um ambiente que não é o próximo, mas que é de uma influenciadora muito grande e que eu achei que este apartamento é simplesmente a cara dela. E só para finalizar esse nosso ambiente aqui, podemos ver a paleta de cores da madeira, que é uma madeira mais clara também, mas que ao mesmo tempo ela combina com o tom do puff e combina com o tom do quadro também. Apesar dele ser levemente terracota para combinar com as almofadas, ele ficou muito bem ali também combinando com a madeira do rack. Agora vamos falar sobre o vermelho inesperado. Eu já tô falando sobre essa teoria há um tempinho para vocês. E na verdade é uma teoria que surgiu com o nome da cor vermelha, mas pode ser de outras cores. A questão é que o vermelho, a maioria das vezes, é um vermelho muito vivo. E as outras cores podem ser mais apagadinhas, o que ele não chama tanto atenção quanto um vermelho chamaria. E é assim a teoria do vermelho inesperado. Você tá ali vendo um ambiente que tem cores calmas, cores tranquilas, às vezes um ambiente clean, um ambiente leve e de repente tem um item vermelho. Então é aquele vermelho que você não esperava ter aquele vermelho no ambiente, né? Esse não é um caso 100% do vermelho inesperado, mas vocês vão entender o impacto dele. Aqui não parece, mas vocês vão ver na próxima foto, que essa parede e esse repadinho são cores verdes de tons diferentes, mas que combinaram muito com esse vermelho. Por que que aqui ainda não é um vermelho inesperado? Porque está muito próximo e vocês estão vendo o vermelho de uma forma mais viva, através da mesa lateral, os quadrinhos e a roupa de cama. Mas ainda assim, eu já falei para vocês que eu não sou fã de vermelho, porém, eu acredito que nenhuma decoração é feia e que é impossível de ser usada. Eu acredito que uma decoração, ela só precisa estar no local certo, combinando com as coisas certas para ela ficar bonita. Então, é o caso aqui do vermelho. O vermelho é muito fácil de você errar. Ele é uma cor muito forte, muito viva e que ele precisa ter a presença dele de uma forma legal. E aqui eu achei incrível a forma como eles fizeram. A mesa lateral, o passepartout do quadro e a roupa de cama é vermelha, mas de uma forma muito leve. Também temos uma outra observação dessa roupa de cama, 2 estampas diferentes. Então a gente tem aqui a estampa da roupa de cama em si,
que é um xadrez, acho que é um xadrez Vichy, posso estar errada, é um xadrez bem pequenininho vermelho, e a peseira é de flores vermelhas, mais vivas. A combinação tá bem interessante, mas é uma combinação difícil de ser feita. Agora, mais de longe, vocês vão entender um pouco da combinação desse quarto. Então, esse quarto, ele tem essa parede do fundo num verdinho muito claro e muito calmo. A porta do lado é verde e também tem um terceiro ângulo que eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas que tem uma porta lateral ali também no mesmo verde, né? E o verde com o vermelho, gente, ele combina, principalmente quando o verde é bem levezinho, ele combina muito bem. Então, por mais que tenha um vermelho nesse ambiente, o verde ele neutraliza, ele deixa o vermelho chamativo, mas ele não deixa o vermelho chamativo de uma forma estranha. Ele faz uma combinação muito legal. Então, eu gosto muito dessa combinação do verde com o vermelho. E a gente pode observar que a roupa de cama também tem verde e que o abajur, a basezinha debaixo dele é verde também. Então, aí está uma combinação para você que gosta de vermelho, mas não sabe com outra cor combinar. Então, eu acho que o vermelho ele é muito legal para ele ser usado na decoração, mas de uma forma muito inteligente e combinado com cores mais calmas. Eu adorei esse quarto, eu acho que é um quarto assim com muita presença, com muita personalidade. E uma coisa que muita gente não gosta, mas que eu amei, foram os quadros descentralizados, né? Eu acho que traz mais personalidade ainda. O nosso próximo ambiente é uma sala de jantar. E essa sala de jantar tem um item que muita gente vem me perguntar. Carol, tá na moda, ou é legal, ou é brega usar pratos na decoração? E, gente, tá muito em alta usar pratos na decoração. Inclusive, muitas pessoas estão comprando pratos personalizados só para usar na parede. Pratos com frases ou pratos com estampas que se combinam. Então, tá muito em alta usar pratos na decoração, principalmente na área da sala de jantar ou da cozinha, né? Sala ou então corredor, às vezes eu vejo colocar um pratinho junto com outros tipos de decoração, não só a composição de pratos. E o que me chamou bastante atenção dessa imagem foi o prato, o destaque que ele deu na parede azul, um azul bem clarinho. Eu achei que ficou tão legal, tem pratos bem diferentes, você pode dispor os pratos de diversas formas. Tem gente que faz meio que um círculo, tem gente que faz eles mais separadinhos, aqui eles fizeram mais na vertical, então tem várias formas de você dispor os pratos na parede. Aqui eles estão trazendo uma paleta de cores interessante, tem o azul, tem um avermelhadinho, tem verde, tem uns tonzinhos de marrom. Então não são vários pratos coloridos diferentes. Eu sinto que os desenhos deles se combinam. Eu acho que isso, para quem tem medo de misturar muita coisa, é interessante. Talvez você comprar 2 pratinhos de cada tipo para você conseguir fazer a conexão ali e eles não ficarem muito perdidos. Uma outra coisa que eu gostei muito dessa sala de jantar foi a cadeira. É uma cadeira meio bordô, é um marrom mais arroxeado, avermelhado. E eu nunca tinha visto essa cor, gente. Falar pra vocês que é muito difícil de ver. É muito difícil de ver uma combinação bem feita com uma cor dessa. E aqui ficou muito legal, principalmente com uma segunda cor, que é o azul. Então, a combinação ficou muito 10. A gente também pode ver a cozinha, que é azul, um azul escuro, com um revestimento azul também ali. Então faz uma conexão bem interessante. E se vocês observarem, lá dentro da cozinha tem uma cadeira Imis mais avermelhada. Então nós podemos ver que essa paleta de cores, ela foi bem distribuída pela casa. O próximo ambiente é de uma influenciadora muito grande no TikTok. Ela faz conteúdo sobre moda. Ela foi uma das pioneiras do Get Ready With Me, né? Arrume-se comigo no TikTok, que é a Lele Bournier, mas eu falo assim do Brasil, né? A Lele Bournier, ela ficou bem famosa, claro, pelo estilo do vídeo que ela faz, né? Vamos se arrumar comigo? Olha, eu tô entre esse e esse look. Mas ela usa roupas muito
diferentes. Ela tem um estilo muito diferente, ela sabe fazer as combinações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes ela ia lá e mostrava um vestido roxo. Ela falava assim, ó, eu tenho esse sapatinho e eu tenho essa bota amarela. Você falava, não, a bota amarela não. Pelo amor de Deus, vai no sapatinho. Ela ia na bota amarela. E eu senti, assim, que a decoração desse apartamento é ela. Então, isso fala muito sobre a pessoa, sobre o estilo, não só de roupas, mas o estilo da pessoa em si, né? Isso é muito legal e vocês já podem ver que tem uma mistura de estampas. E aí eu sempre falo para vocês que mistura de estampas não é fácil de ser feita. Se você sabe fazer, perfeito. Você consegue fazer combinações ótimas, mas a maioria das pessoas não sabe. Um vilão que acaba com muita decoração de quem não sabe fazer combinação é o papel de parede. E aqui eles usaram assim, ó, com perfeição, gente. Papel de parede listrado. E a gente pode ver que a cabeceira é uma estampa diferente, mas que a cor combina. Uma outra coisa que ela tem aqui são os abajures, que eles têm esse tomzinho de palha, mas que as bordinhas são azuis. Não sei se vocês vão conseguir ver bem por aí. E aí ela entra com o azul aqui através da roupa de cama, pequenos elementos da roupa de cama e a cortina, que eu estou vendo muitas pessoas usarem a cortina com uma barra de cor diferente. E é que ela trouxe no azul. Então ela traz coisas no azul assim de uma forma muito discretinha, muito leve. Aí vocês também podem observar aqui a mesa de cabeceira, que é uma mesa de cabeceira com uma madeira mais rústica e que ela tem um detalhe em palhinha, o que combina com o abajur. Agora, uma coisa que eu amei foi a forma como ela usou os quadros aqui. Muita gente coloca o papel de parede achando que o papel de parede vai resolver tudo e não vai precisar usar decoração nenhuma aqui. E muito pelo contrário, você precisa pôr decoração e saber usar a decoração que você coloca ainda. E ela colocou um conjunto de 4 quadrinhos em cada mesa de cabeceira. Eu adoro quando coloca o quadro em cima da mesa de cabeceira e não na cabeceira da cama. Acho muito legal. Outra coisa que a gente pode ver em palha é o lustre aqui, né, o pendente em cima da cama. E nós temos agora o outro ângulo e este papel de parede, ele vai no quarto todo, em todas as paredes. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí. O dela ficou maravilhoso, mas muita gente erra na mão. O rack dela, né, na verdade ali é um aparador e é o aparador no mesmo modelo da mesa de cabeceira, então fazendo uma ligação bem legal. E muito arquiteto fala por aí que não pode usar os móveis combinando. Gente, olha isso aqui, que coisa perfeita. Lembrem-se tudo que uma dica não é uma regra. A gente sempre consegue fazer algo muito bonito e de formas diferentes. E a gente pode notar mais uma estampa por aqui, gente, uma poltrona num estilinho mais vintage aqui também, com outra estampa, mas que a cor da estampa também combina com a cor do papel de parede. Então não é uma estampa floral super colorida aqui, uma estampa listrada no papel de parede, uma estampa de xadrez super colorida na cabeceira, não. A gente pode ver que são estampas diferentes, mas que as cores ali se combinam, então acaba ficando um pouco mais fácil de fazer essa combinação geral da decoração. E eu quero finalizar esse vídeo com uma sala de estar num contemporâneo bem elegante, clean, porém com cor, viu? Clean nem sempre é uma coisa toda branca, então já falei pra vocês, dá pra trazer ponto de cor sim. E aqui nessa sala de estar, linda, maravilhosa, temos um tapetão listrado no azul, em tons de azul claro, azul escuro, que esse tom de azul, ele se replica a algumas almofadinhas do sofá, ao quadro acima do sofá, e se vocês notarem ali atrás das poltronas tem um espelho que está refletindo o sofá e refletindo um outro ambiente que tem uma parede azul. Então o azul é usado em vários momentos aqui nessa casa. Gosto muito daqui da combinação das cadeiras, né, que foi usada, as poltronas na verdade. Muita gente quer trazer essa questão das poltronas, duas de um lado e duas do outro lado,
e traz todas as poltronas iguais. E a minha dica é: traga as duas, uma do lado da outra igual, e do outro lado você traz outro modelo. Eu acho que não ficou um conjuntinho muito na cara ali. E aqui eles fizeram isso e ficou muito legal, ficou muito leve o ambiente, não precisou ser tudo muito conjuntinho, né? Tem o conjuntinho das duas de um lado e conjuntinho de outras do outro lado também. Sofá de uma forma muito neutra, sofá é bem neutro ali, e o que chama atenção são várias outras coisas. Combinação de cores, vamos para as combinações? Primeiro, podemos ver a cor da poltrona aqui do canto, que é um tomzinho meio de marrom, que combina com a cor da madeira da mesa de centro. Não sei se é bem uma madeira, uma laca, né? Eu não consigo ver se tem alguma textura ali, mas as cores combinam muito bem. Outra coisa que nós podemos notar aqui, a poltrona do outro lado tem palhinha. E essa palhinha a gente pode ver o tomzinho dela no cesto do lado e também nas almofadas do sofá. Outro ponto de cor que a gente pode notar aqui é o abajur ali, que tem uma cúpula de palha com detalhes em verde e a base dele no verde também. Não sei se vocês vão conseguir observar, mas na mesa de centro tem um livro verde e tem um aparador lá no fundo com algumas decorações verdes ali embaixo também. Podemos ver mais uma conexão de cores por aqui. E o quadro, ele tem uma moldura preta e o do fundo ali também tem uma moldura preta, o que faz uma conexão com a base de ferro preta das poltronas. Então aqui, eu sempre falo para vocês, você quer trazer um item que tem uma cor que você não tem na sua decoração? Traga mais outra coisa que vai fazer uma conexão com ele. Senão vai parecer que você comprou aquele item, que você gostou, achou legal, bonito e não pensou se combinaria com a sua decoração. Claro que às vezes aquele item ele pode ser bem diferente e que você não precise conectar mais nada. Assim como o vermelho inesperado que eu falei para vocês. Você tá olhando uma sala de estar toda neutra, de repente um quadro vermelho. Você não precisa trazer outra conexão, ele é para chamar a atenção ali sozinho. Mas não são todos os casos que a gente faz isso, então às vezes é importante sim trazer uma conexão aqui. Essa sala de estar é uma sala de estar neutra, muito bonita, que poderia ser completamente básica, mas eu acho que ela foge do básico quando ela vem com esse tapete listrado. E eu quero trazer mais uma observação desse ambiente para vocês. Todas as paredes são brancas, exceto aquela que eu falei para vocês que reflete ali no espelho, que é azul. O problema não é a parede ser branca, o problema é você não saber compor a decoração. Então, às vezes fala, minha decoração tá sem graça, a parede é branca, tem que pôr uma cor nessa parede. A mesma coisa quando você coloca um papel de parede e não traz mais nenhuma decoração, continua meio sem graça, continua meio perdido. Ou tem gente que vai lá e tá com uma cor super escura na parede, mas não põe uma decoração, continua sem graça. Então, parede branca nem sempre é sinônimo de uma decoração sem graça. O que vai ditar isso é a forma como você decora o ambiente, as paredes. Então, a cor ali, claro que às vezes você fazer uma parede de destaque, ela já vai movimentar aí sua decoração, ter um toquezinho diferente, mas ela não consegue trabalhar sozinha. Então, nem sempre só a parede de destaque vai salvar sua decoração. Mas aqui a gente pode ver que tem uma decoração belíssima, não é uma decoração simples e que as paredes estão brancas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado das nossas inspirações de hoje. E aqui na descrição desse vídeo, eu tô deixando para vocês o link da Turma da Decoração, que é o nosso curso de decoração aqui dentro do YouTube. Para você que não está conseguindo decorar a sua casa sozinho e precisa aí de um auxílio, nós temos a nossa consultoria e aí você pode acessar e conhecer um pouco mais sobre ela no site que tem aqui na descrição. E também tem o link da nossa loja de decoração lá na Shopee com vasos belíssimos para você deixar a sua decoração ainda mais bonita. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.